Quem não evacua todo santo dia, está com o intestino preso? Não. É considerado normal você evacuar, por exemplo, em dias intercalados, ou até 3 dias. Não tem problema nenhum. O importante é que ele não esteja sentindo dor no momento de evacuar, que ele não esteja sangrando, né? Mas ele não precisa evacuar todo dia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. E hoje, nesse episódio, eu tenho o prazer de receber uma amiga, doutora Raquel, que é a nossa coloproctologista e ajuda a gente em exames de endoscopia digestiva, em colonoscopia, em ambientes hospitalares. E hoje eu queria conversar bastante com ela sobre o que fez ela chegar até aqui, o que fez a gente se conhecer e colocar o que une a gente, né? Quais são as ideias, o que a gente tem em comum que faz a gente trilhar esse caminho querendo crescer em conjunto. Então, eu atuo principalmente no grupo, né, com a responsabilidade dos pacientes que vão realizar endoscopia, colonoscopia, apresentam algum risco um pouco maior e, na sua maioria, precisam ser realizados em ambiente hospitalar, né? Isso oferece uma segurança, um diferencial para o paciente, né? O paciente vem mais tranquilo. Quando ele precisa fazer o exame com uma parte ali do preparo no ambiente hospitalar, isso vai oferecer para o paciente a chance, né, de não passar por uma desidratação, enfim, ele pode fazer o processo que é um pouquinho mais sacrificante e oferece um risco um pouco maior num ambiente mais seguro, né? Então isso serve principalmente para a colonoscopia, porque, como a gente sabe, o preparo da colonoscopia vai envolver não só os 2 dias da dieta, que podem sim ser realizados em casa, mas também o uso dos laxantes, né? E a gente sabe que os laxantes vão ter um efeito ali de limpeza intestinal, né? E é nesse momento que a gente precisa tomar cuidado para que o paciente mantenha toda a sua estabilidade, mantenha toda a sua hidratação, né? E passe por esse processo, que é uma parte um pouco mais chata, né, para o exame, de uma forma mais segura. E o exame em si, que é feito em ambiente cirúrgico, né, com o nosso anestesista, então o paciente não sente dor nenhuma, né, ele pode ficar tranquilo em relação ao momento do exame, e ali ele vai ter a chance de prevenir o câncer de intestino, que é uma coisa que tem se tornado cada vez mais importante, né, tem aumentado muito o número de casos de câncer coloretal, principalmente, tanto na mulher quanto no homem, né? Então, eu diria até que depois ali da mama, né, e da próstata, é um exame que a gente pode prevenir, né, e que tá junto aí com esses exames para poder realmente prevenir os casos de câncer. Isso é bem interessante, né? Mas eu queria voltar um pouquinho e saber um pouco mais sobre como você chegou na coloproctologia e como dentro da coloproctologia você foi se apaixonando pela colonoscopia e depois pela endoscopia digestiva alta, pelas endoscopias do aparelho digestivo. A coloproctologia é uma especialidade que cuida principalmente da saúde intestinal do paciente, né? Então, essa é uma área que sempre me interessou muito, né? Eu acho que tá muito relacionada à saúde do paciente de uma forma integral, né? E então eu fui me apaixonando. É também uma área clínica, cirúrgica, né? E que também tem os procedimentos. E ao longo dos anos, essa minha paixão foi crescendo, eu fui percebendo a importância, né, crescente dessa área, né, para a população mundial, né? Então isso foi se intensificando em mim. E aí você começou a fazer, você teve na sua formação uma formação específica, foi em São Paulo, né? Você fez uma parte dela, Isso. né? Durante o meu processo de especialização na coloproctologia, tive a oportunidade de ir para o Hospital Sírio-Libanês, né? Pude ver um hospital de grande excelência, né? E com também um foco muito cirúrgico, um foco muito intenso nos procedimentos. E ali o meu olhinho brilhou realmente para a colonoscopia, né? Eles me deram a chance de começar, né, a fazer, iniciar esse aprendizado de uma forma mais próxima. E isso ajudou muito a me apaixonar cada vez mais pela coloproctologia. É interessante como a medicina ela permite uma série quase que infinitas de possibilidades.
E quando você está num ambiente que você se identifica, você costuma seguir por aquele caminho. A coisa Sim. faz sentido para você. A gente como residente, a gente não tem uma noção tão grande do quão profundo são as especialidades, né? Então, ao longo ali da sua especialização, do contato com o paciente, né, é que você vai percebendo e se conectando, né, de uma forma mais próxima mesmo com tudo que você vai oferecer ali no seu dia a dia na medicina. Abre-se portas e cria-se oportunidades. E aí, você fez sua formação, você começou a trabalhar, a gente se encontra num hospital. Eu lembro que a gente começou a fazer cirurgia como alcançável num hospital que você era responsável pela coloproctologia. Eu me lembro um dia, se você vai lembrar disso, uma madrugada, que tinha um paciente, um caso sério, era pós-Covid, logo depois da pandemia, e ele fez uma hemorragia digestiva e precisava de uma cirurgia que seria tirar todo o intestino dele. E aí a gente precisava de você para você tentar definir ou ajudar a gente para tentar ver de onde vinha, para saber se a gente conseguia diminuir um pouquinho essa cirurgia. Lembra disso? Lembro, Inesquecível, né? Lembro. Uma madrugada. Sim. Madrugadas são Aquele inesquecíveis. momento ali que o paciente está sangrando acaba sendo mais desafiador, né? Mas se a gente conseguisse localizar o sangramento, isso iria evitar, né, uma ressecção tão ampla para ele de intestino, né? E oferecer uma qualidade de vida dele muito melhor. E foi uma madrugada complicada. Foi uma história inesquecível, né? A gente não esquece dos casos mais complicados, né? Esse caso, o sangramento, na verdade, você identificou que eram de vários pontos, não era só um ponto, então ele não teve como evitar de ser feita essa cirurgia maior, né? E aí a gente fez a cirurgia por videolaparoscopia, que é outro ponto que, de certo modo, a gente se encontra por ali, né? Porque a importância de um tratamento dentro do que a gente entende, né? Tratamento do século XXI. Acho que você já se formou no século XXI, não foi? Sim. Eu ainda me formei no final do século XX, mas você já é do século XXI. Então a gente consegue exercer uma medicina moderna, atual, dentro de um sistema suplementar de saúde. A gente consegue integrar e entregar muita segurança para o paciente que a gente está tratando. E nesse sentido vai a próxima pergunta. Como é trabalhar dentro do nosso grupo? A gente tem o apoio dos meninos que têm informação, a gente tem a oportunidade de transmitir para eles um pouquinho do que a gente entende como uma boa prática médica e a atenção que a gente consegue oferecer para o paciente. E você fazendo parte desse processo todo, você está lá na ponta, recebendo os pacientes que chegam já com uma história feita, já com tudo preparado para que você possa executar o seu procedimento da melhor maneira possível. E tudo tem que fazer sentido para você naquele momento. Sim. Trabalhar com o nosso grupo me traz uma segurança muito grande, né? Eu acho que a gente tem um contato muito próximo e isso permite que a gente, ali às vezes durante mesmo o exame, a gente queira mostrar como é que está aquela lesão. Às vezes um paciente que já passou por você está vindo ali para, enfim, dilatar uma estenose, essa abertura que a gente tem de poder ter um contato próximo, de poder assistir ali um exame se precisar, é muito bom, né? Isso traz para a gente um respaldo, uma segurança grande. Qualquer complicação também, né? A gente que está fazendo um procedimento que tem sim os seus riscos, está junto com a equipe cirúrgica. Então, é claro que a gente nunca precisou, mas ter esse apoio em qualquer caso um pouquinho mais complexo, traz uma segurança para a gente e para o paciente, né? E eu acho que isso ajuda muito a gente estar atuando com mais tranquilidade, né? Com mais qualidade e, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que é bem bacana, porque nunca é um só, não se trata de ser um só. Nunca são dois olhos, são pelo menos 4 ou 6, sempre mais de um olhar atento àquela situação e às vezes conversando e trazendo um detalhe que se perdeu com o tempo. Uma coisa que é super importante no começo da avaliação, a história clínica, ela tem que ser uma história realmente onde a gente escute a pessoa, escute a queixa, porque se algumas vezes é um paciente que vai fazer, como você falou, uma triagem por uma história familiar de um câncer coloretal, outras vezes é um paciente que já tem um sintoma específico e que te leva a prestar atenção mais numa parte ou no detalhe do exame. Às vezes uma doença inflamatória intestinal ou alguma outra coisa que a gente precise de
de um retorno que nós chamamos de correlação clínico-laboratorial. Então a gente precisa ter uma ideia do que a gente está procurando. E a gente precisa dessa correlação clínico muito bem feita. Eu me lembro, há muitos anos atrás, a Ana Maria Braga fez uma colonoscopia que ela tinha uma lesão bem numa porção do intestino, bem no início, e que quase passa desapercebido por conta de uma situação, de uma falta de, às vezes, de ouvir um pouco mais. Então a atenção é fundamental, o ouvir é fundamental e a partir daí a gente consegue construir o que mais vai embasar o nosso trabalho, que é a atenção à pessoa que a gente está tratando. Sim, e a gente tem o nosso grande elo, que são os nossos residentes. Sim. Né? O residente do grupo, ele tem a chance de acompanhar o paciente lá atrás, né? No consultório, participar de toda a indicação dos exames. Durante os exames, eles observam bem, né, como é que são feitos os procedimentos, tem a chance de observar quem vai para um tratamento ali no próprio procedimento ou quem precisa ser logo encaminhado para a equipe cirúrgica, e também vão participar, lógico, dos procedimentos cirúrgicos. Então, esse elo, né, ele é importante, ele complementa para o paciente, né, de forma que diminuam também as nossas falhas, né, humanas, enfim. Então, a gente tem os prontuários, a gente tem o histórico do próprio residente, que colhe a história, né, a nossa própria conversa com o paciente, né. Então, eu acho que isso tenta, de certa forma, dar uma atenção muito integral ao paciente. Uma atenção maior, sem sombra de dúvidas, isso vai dar uma atenção maior, e mais do que isso, quando a gente lembra da nossa formação, a gente percebe que isso é uma ferramenta que até um certo ponto fazia alguma falta para quem não tinha essa oportunidade, porque isso permite que você crie um raciocínio clínico, cirúrgico, que você veja a lesão. Quando ele vai fazer uma cirurgia de uma lesão, por exemplo, uma lesão que você vê por dentro do intestino, é totalmente diferente. Olha, essa é a lesão que você está vendo por dentro, agora você vai ver por fora, agora vai ver no microscópio, num exame de congelação, e você consegue fazer, aquilo faz sentido para você. Você adquire uma maturidade clínico-cirúrgica, um raciocínio clínico-cirúrgico que é fundamental. Você fecha o olho e você consegue enxergar o que vai acontecer. Esse caso deve ser assim, esse outro caso vamos pelo outro lado. O que você faria nesse caso? Qual seria a sua conduta nesse caso? E você vai aprendendo dessa maneira, fazendo um procedimento após o outro. Sim. E depois, Raquel, e a endoscopia? Quando é que ela chegou na sua vida? Como é que a endoscopia começou a fazer sentido na sua vida? Como a coloproctologia ela abrange a colonoscopia, né? E a colonoscopia é um procedimento ali que você faz com sedação e tudo mais, a endoscopia ela vai complementar a avaliação do tubo gastrointestinal, né? Que é extremamente importante, e muitas vezes o paciente aproveita aquela sedação única para poder já ter a avaliação tanto da endoscopia digestiva alta quanto a endoscopia digestiva baixa, né? Então isso evita para o paciente que ele tenha que fazer um novo procedimento. E aí, ao longo do tempo, como o meu interesse sempre foi, né, pela saúde gastrointestinal de uma forma geral, os pacientes vêm também às vezes com uma queixa que estão muito próximas, né, que você precisa ter um diagnóstico diferencial de um sintoma alto para um sintoma baixo, né, alto que a gente diz ali de estômago, esôfago, e baixo quando a gente fala mais do intestino. Então, essas coisas conversam muito no consultório, né? Paciente que é constipado, paciente que tem um sangramento, a gente precisa atuar de uma forma mais integral no paciente. Então, a endoscopia veio para completar isso, né? Eu demorei um pouquinho por conta dos filhos, mas isso já era um plano meu bastante antigo e eu fiquei muito feliz de fazer. E como é que é conciliar a maternidade com a medicina? Esse é um grande desafio, acho que, da vida da mulher brasileira. É complicado, a gente quer dar muita atenção para os filhos, né? Mas eu também quero dar muita atenção para a minha vida profissional, amo o que eu faço, sou apaixonada, né? Gosto muito de trabalhar no nosso grupo, trabalho em lugares que me dão muito prazer, né, de trabalhar. Então, é um desafio, a gente tem que equilibrar, buscar o equilíbrio. O equilíbrio. Eu acho que as mulheres são fantásticas, vocês são incansáveis, porque a gente já faz tudo, não que a gente também não participe, é óbvio que participa, mas as mulheres são fundamentais, né? E o exemplo que fica também para o filho, né? Ele vê o que a
A mãe é... Isso é muito importante, né? Que eles percebam também a importância do elo familiar e, ao mesmo tempo, de você ter o seu trabalho, Do né? respeito Sua independência, pelo... o respeito pelo paciente, enfim. Eles vão acompanhando tudo Tudo. isso. Não é fácil, não. Não é fácil, mas é gratificante, né? Muito. É. E, Raquel, uma coisa que é muito marcante no consultório, quando o paciente vai na primeira consulta e ele tem uma indicação, já um pedido feito de uma colonoscopia, não importa qual seja o motivo, ele fala do preparo. O mais temido, preparo intestinal para a colonoscopia, e muita gente, até um certo ponto, foge do exame por conta do preparo. Eu acho que o medo, ele também está muito relacionado ao desconhecimento. Então, se a gente puder explicar de uma forma assim mais resumida para que o paciente não tenha mais esse medo, é o seguinte: o paciente vai passar ali pelos 2 dias de dieta. Essa dieta é muito bem orientada, então ele vai saber exatamente o que ele pode comer e o que ele não pode comer. Ele não precisa ficar sem comer, que também é um medo, né? E, além da dieta, ele vai passar pelo processo dos laxantes, que são essenciais para poder limpar o intestino. Então, ele vai ter ali as múltiplas idas ao banheiro, né? Vai observar que as fezes vão clareando cada vez mais, e a gente sempre dá a dica da hidratação. Então, é fundamental que nesses 2 dias da dieta, né, o paciente já venha se hidratando muito bem, para que no momento ali que ele estiver indo ao banheiro, ele não fique desidratado. Então, se ele seguir ali as nossas orientações, não é necessário ter medo, né? É um exame que está muito bem justificado, né? A prevenção do câncer de intestino é fundamental hoje em dia. E então eu acho que é isso. Eu acho que não pode ter medo, acho que você pode ter informação. Então, tá na dúvida, tem algum questionamento, precisa de mais alguma orientação, a gente tem um grupo bem próximo do paciente para tirar as dúvidas e não deixar isso paralisar ninguém. E uma outra pergunta com relação ao preparo. Em algumas situações você ouve, a pessoa faz um exame e depois no laudo aparece lá, preparo inadequado. Eu vou ter que refazer o seu exame. Qual é a dica que você daria para isso não acontecer? Qual é o alerta que o paciente deve perceber para evitar um exame ainda sem um preparo adequado? Eu acho que se ele percebeu que ele tem, por exemplo, um intestino muito preso, ele pode comunicar ao grupo para a gente já atuar um pouquinho antes e criar ali um diferencial, uma coisa mais personalizada no preparo, tá? Então isso já ajuda. Mas se ele tem um funcionamento do intestino normal, ele tem que seguir muito bem a dieta, né? Tomar os laxantes, observar que ao final do procedimento ele vai perceber as fezes bem claras. A gente diz que ela parece uma urina, né? Então fica uma água amarelada. Nesse momento significa que o intestino está limpo, né? Então, outra dica também é a caminhada. Então, o paciente que ingeriu o laxante, né, acabou ali de tomar o laxante, ele não pode ficar deitado, né? Então, o paciente precisa dar as suas caminhadas, que às vezes são a própria vontade de ir ao banheiro, então ele acaba levantando muitas vezes, né, para ir ao banheiro. Então, essa caminhada ajuda, né, que toda a medicação vá correndo, né, o tubo gastrointestinal, e ele possa fazer a lavagem dele de uma forma correta. Agora, o exame, quando ele realmente não conseguiu, ele vomitou o preparo de uma forma que acabou impedindo que ele chegasse a esse ponto de estar bem limpinho mesmo, aí ele tem que comunicar ao médico e isso aí a gente vai precisar discutir caso a caso. Raquel, agora a gente vai tirar aqui algumas dúvidas dos pacientes que seguem a gente, que tratam com a gente, que conhecem o grupo e também que não conhecem ainda. A primeira é o seguinte: quem não evacua todo santo dia, está com o intestino preso? Não. É considerado normal você evacuar, por exemplo, em dias intercalados, ou até 3 dias. Não tem problema nenhum. O importante é que ele não esteja sentindo dor no momento de evacuar, que ele não esteja sangrando, né? Mas ele não precisa evacuar todo dia. A outra pergunta bem interessante e bem moderna, bem atual. Usar o celular no vaso sanitário aumenta o risco de ter problemas na região do reto e do ânus? Acho que de uma forma geral sim, porque vai tirar ali a sua atenção da sua própria sensibilidade em relação ao corpo, né? Então, se você precisa entender o seu corpo,
você precisa dar atenção a esse momento, né? E aí o celular tira a nossa atenção, desvia todo o foco. Então, eu acho que vai prolongar o tempo ali no banheiro, né? Enfim, vai aumentar a pressão dele ali, sentado. Não acho bom, não acho saudável. A terceira pergunta é: a colonoscopia só deve ser feita quando o câncer já está instalado na pessoa? De forma alguma. A colonoscopia hoje em dia ela é um exame preventivo, né? Então a gente indica para a população a partir de 45 anos, ou se o paciente está apresentando algum sintoma, ele tem que procurar o médico sim para avaliar se já é indicado ou não fazer a colonoscopia. Então o foco nosso é prevenir, é evitar o diagnóstico. Né? E é claro, nos momentos de diagnóstico, diagnosticar o quanto antes para que o paciente tenha a chance de tratar. Vamos lá. Agora, Raquel, é a hora da nossa dica. Agora é o momento que eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo a gente uma recomendação que você gostaria de passar. Recomendação muito importante é que o paciente não menospreze os seus sintomas. Né? Então, notou que o seu intestino está funcionando de uma forma diferente, que ele não funcionava, né? Enfim, mudou o hábito intestinal, apresentou um sangramento, não ter vergonha de ir ao médico, conversar. Nós da especialidade estamos extremamente acostumados a receber pacientes com as queixas, com os sintomas. Então, é muito importante a gente não ignorar os avisos do nosso corpo, né? E procurar sim o médico quando a gente tiver qualquer dúvida. Raquel, muito obrigado por você ter vindo aqui. É um prazer enorme trabalhar com você. Assim, é uma admiração muito grande. Acho que você tem uma força incrível. E o que eu quero é que você, além de conduzir os exames em ambientes hospitalares, também passe a contribuir e colaborar e conduzir os exames na nossa clínica. Muito obrigada também a você pelo convite. E é um prazer muito grande também fazer parte da nossa equipe. E para você que assistiu até aqui, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que esse conteúdo atinja a mais pessoas.